pastor Rosário Neto é o fundador e líder do Ministério Internacional da Fé, MIF. Natural de Luanda, nasceu numa família religiosa, tendo a sua mãe como principal referência de fé e dedicação a Deus. Desde jovem, demonstrou sensibilidade para aconselhar e apoiar aqueles que necessitavam de uma palavra de conforto. O seu gosto pela leitura contribuiu para o desenvolvimento do conhecimento e eloquência que o distinguem. Durante a infância e adolescência, viveu entre os bairros Alvalade e Quinaxixe, até que partiu para Portugal e, posteriormente, para os Estados Unidos da América, onde deu continuidade à sua formação acadêmica. Alguns anos depois, regressou a Angola e trabalhou no setor bancário até sentir o forte chamado de Deus para o ministério pastoral. Movido por essa convicção, deixou a carreira profissional para se dedicar inteiramente à pregação do Evangelho e à salvação de almas. Casado com a pastora Elga Rosário e pai de 4 filhos, concilia a liderança da igreja com a sua missão familiar, acompanhando de perto a educação e o bem-estar dos filhos. Atualmente, além de líder espiritual, é também palestrante em eventos diversos dentro e fora do meio religioso. Líder nato, o pastor Rosário Neto dirige uma igreja altamente ativa nas redes sociais, alcançando milhares de pessoas através das transmissões online. A sua preocupação com o crescimento espiritual da juventude, o carinho pelas crianças e o serviço voltado para ações sociais e ajuda à comunidade são evidências do seu coração magnânimo. O pastor Rosário Neto participa pela primeira vez do Congresso de Missões Remanescente 2025. Por favor, os vossos aplausos. Tremendo, vamos celebrar o Senhor Jesus bem forte. Vamos lá, Catedral da Adoração, vamos celebrar o Senhor Jesus. Se é para Jesus, tem que ser com mais vida. Uau, meu Deus. Uau. Tremendo. Uma grande alegria estar aqui com todos vocês. É incrível o que Deus está a fazer aqui. É incrível ver o mover do Espírito de Deus aqui no vosso meio. Se eu não fosse do MIF, eu seria da Catedral, com toda a certeza. Vamos celebrar o Senhor Jesus. Eu quero honrar o visionário, uma voz que Deus ergueu para o nosso país. Vamos lá, sim ou não? Um homem que não necessita de apresentação nenhuma. Eu creio que Jesus nunca teve tão certo quando disse que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Deus seja louvado pela vida do pastor Ismael. Vamos celebrar. Pastor, grato pelo convite, em nome de Jesus. Algum tempo atrás eu estive a falar na nossa igreja acerca da parábola dos talentos. E eu dizia que é muito fácil para a pessoa que se calhar recebeu 1 talento achar que aquele que recebeu 5 recebeu por sorte. Mas a verdade é que se nós estudarmos os princípios de Deus, nós vamos ver que aquele que recebeu 5 talentos, só recebeu 5 talentos, porque antes recebeu 1. E ele conseguiu gerir bem 1. E por isso é que ele recebeu depois 5. Então, para dizer o que está a acontecer aqui não é produto, a estrutura que nós vemos, não é produto do pastor e da igreja em si receber muito. Como disse o pastor Ismael, começaram lá na Cap Gênesis. E Deus encontrou fidelidade lá na Cap Gênesis.
e Deus trouxe até aqui. Isso, celebra com mais vida. Uma das coisas que distinguem alguém com a marca de liderança é a capacidade de fazer muito com pouco. Olha o que o pastor Ismael fez com o que Deus lhe deu. Vamos celebrar bem forte. Eu chamo a isso de competência na liderança. Amados irmãos, vocês têm um líder super competente. Vamos celebrar bem forte. Vamos lá, eu quero sentir mais energia. Aleluia. O pastor Ismael falou um pouco, já vamos sentar, amém? O pastor Ismael falou da nossa amizade. E muito bem ele disse que nós conseguimos distinguir quando é que estamos a tratar com um amigo e quando é que estamos a tratar com um homem de Deus. Ok, obrigado. O pastor Ismael falou sobre a nossa amizade e disse que nós conseguimos distinguir quando é que nós estamos a falar com um homem de Deus e quando é que estamos a falar com um amigo. Todo mundo ouviu? E eu posso dizer que a minha caminhada enquanto líder tem sido acrescentada muito por causa dessa conexão que eu tenho com o pastor Ismael. Eu lembro de um episódio em que nós estávamos num restaurante e acabamos de almoçar, conversa, mais conversa, rir e rir. E o pastor Ismael estava com uma xícara de café, tomou o café, saímos e no finalzinho ao sairmos, ele disse: eu tenho que pagar amanhã cerca, creio que eram $250 mil quando a catedral estava a ser construída. E eu olhei para ele e disse: pastor, e já tens o dinheiro? Ele disse: não tenho nada. Eu disse: espera aí, você estava sentado conosco a rir, descansado, e tens que pagar uma fatura amanhã de $250 mil. Quando eu olhei aquilo, eu vi a marca de um homem de fé, de um homem que descansa em Deus. Vamos lá, celebra mais forte. Aleluia. E hoje nós estamos diante de um projeto como igreja cerca de 7 vezes maior do que o espaço onde estamos. E sempre que aparece uma fatura que eu não tenho dinheiro para pagar, eu me lembro do pastor Ismael sentado, de pés dobrados, com a xícara de café, descansado. Amém. Vamos celebrar mais uma vez o pastor Ismael. A Bíblia diz no livro de Lamentações: o que eu vi com os meus olhos afetou o meu coração. Que Deus coloque também na tua vida pessoas que vão afetar o teu coração, em nome de Jesus. Vamos celebrar a diaconisa Glória bem forte. Vamos celebrar bem forte. Uma bênção, uma serva do Senhor. Vamos celebrar. Se eu tivesse falado do pastor Ismael e da diaconisa Glória, eu ficaria aqui a noite toda. Amém? Mas tenho que aproveitar o meu tempo. Eu quero agradecer a todos os pastores, ministros que estão aqui. Eu comentava com o pastor Ismael o quanto eu tenho sido abençoado pelas ministrações. Meu Deus, anteontem, o pastor Jonathan com o apóstolo Cornélio, meu Deus, aquilo foi as ministrações de ontem, pastor Renan. Vamos celebrar bem forte. Vamos celebrar bem forte. Aleluia. Aleluia. Eu estou a cumprimentar muito porque eu não tenho muito para falar. Aleluia. Não posso de forma alguma começar a mensagem sem honrar alguém que me fez gastar muito dinheiro de táxi. Eu sei que ele já foi honrado, mas eu preciso de fazê-lo. A Bíblia diz: dai honra a quem merece honra. Até hoje eu tenho os CDs em minha casa e há um em particular que o tema era Med mais mil. Se eu estou aqui hoje, parte dessa causa é o pastor Jorge Batista. Somos frutos da sua entrega. Vamos celebrar.
Vamos celebrar bem forte. Isso. Bem rápido, toma o teu assento. Desculpa, vamos orar. Podemos orar? A Bíblia Sagrada diz, hoje é o terceiro dia, não é verdade? A Bíblia diz que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ontem, quando eu orava, Deus falava comigo que reservou 400 milagres para pessoas que estão aqui dispostas. Se é você que vai receber, dá um amém forte, glorifique. Aleluia. Levanta as suas mãos para o alto. Hoje é o terceiro dia. E no terceiro dia o que está disponível é ressurreição. O power da ressurreição está disponível. Qualquer coisa que está morta, nós vamos forçar a ressuscitar hoje. Levanta a tua voz em oração. Diga: Senhor, ressuscita o que está morto. Levanta a tua voz e ora. Isso, levanta a tua voz e ora. Levanta a tua voz e ora. Senhor, ressuscita o que está morto. Isso. Senhor, ressuscita o que está morto. Senhor, ressuscita o que está morto. Isso, levanta a tua voz. Senhor, ressuscita aquilo que está morto. Ressuscita o que está morto. Isso, levanta a tua voz. Isso. Levanta a tua voz. Senhor, ressuscita o que está morto. Paranamassotolobohoris. Senhor, ressuscita o que está morto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Já vamos sentar. A mulher hemorrágica saiu de casa determinada a retornar diferente. Não senta ainda, vamos orar ainda. Falta um ponto de oração. Isso. Falta um ponto. Amém. Vocês gostam de orar, sim ou não? Veja, a mulher hemorrágica saiu de casa disposta a retornar diferente. Ela disse: quando eu tocar na orla do vestido, eu vou ser sarada. A mulher que está a sair de casa não vai ser a mulher que vai retornar para casa. Deus, nesse encontro de hoje, faça um shift na minha história. Eu não aceito chegar perto e sair do mesmo jeito. Eu não aceito ouvir tantas mensagens e voltar sendo a mesma pessoa. Senhor, muda o que está mal em mim. Restaura o que está quebrado. Levanta a tua voz e diga: meu Pai, eu não aceito sair do jeito que eu entrei. Vamos lá, com mais vida, diga com mais vida: meu Pai, eu não aceito sair do jeito que eu entrei. Levanta a tua voz e ora. 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 Isso, levanta a tua voz. Levanta a tua voz e ora. Senhor, eu não aceito sair do mesmo jeito que eu entrei. Causa um shift na minha história. Causa um shift na minha história. Catapulta-me espiritualmente. Catapulta-me espiritualmente. Marabasata labahai. Vamos lá, levanta a tua voz. Vamos. Isso, levanta a tua voz. Catapulta-me. Catapulta-me espiritualmente. Em nome do nosso Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos. Pai, nós te louvamos. A ti seja a glória para sempre. E alguém dá um amém forte. Toma o teu assento no nome de Jesus. Eu não posso de forma alguma esquecer também de honrar aqui os pastores do MIF, que estamos juntos aí no trabalho. Por favor, se coloquem de pé, só para serem honrados. Isso, os pastores do MIF, os ministros, alguns já saíram. Pastor Alberto, o ministro Paulo, em nome de Jesus. Bem rápido, no tempo que tenho.
O meu subtema nesta tarde, ou nesta noite, anote aí no nome do Senhor Jesus. Eu orava em relação a esse encontro. E o que Deus colocou no meu coração para falar, ou o subtema que Deus me deu, anote aí: um homem em missão para o seu Deus. Um homem em missão para o seu Deus. Repita após mim: um homem em missão para o seu Deus. Isso. Nós temos 3 objetivos principais nessa apresentação. O primeiro objetivo é definirmos o que é isso, um homem em missão. O que é isso, um homem em missão? Nós estamos em dias que nós precisamos de redefinir as coisas. Aleluia. O que é isso, um homem em missão? O nosso segundo objetivo nessa manhã será o de vermos ou observarmos ao detalhe, dentro do tempo que temos, a jornada. E quando falo a jornada, eu estou a falar do processar. A jornada de um homem em missão. Todos estão comigo? Primeiro, vamos definir o que é isso, um homem em missão. Segundo, vamos ver nada deste homem que está em missão. E por fim, creio que vamos ter uma explosão. Nós estaremos a ver a intensidade e a glória que esse homem que está em missão carrega. Aleluia. Antes que eu vá direto ao texto, é importante deixar claro aqui alguns aspectos para não nos atrapalharem. Amém? O primeiro deles é que para qualquer texto da Bíblia Sagrada existem mais de 700 visões diferentes. O pastor Ismael pode dar a todos nós o mesmo texto, mas nós vamos do mesmo texto. Quantos já repararam que a Bíblia parece que tem vida? Quantos já leram um texto e depois de um mês ou um ano você voltou a ler o mesmo texto e você viu de forma diferente? Porque o mesmo texto das Escrituras pode ser visto a partir de diversos ângulos. Amém. O outro aspecto importante, que é do conhecimento de muito poucos cristãos, é a realidade da tradição oral da Bíblia Sagrada. A tradição oral. Nós temos a Bíblia escrita, mas existe a tradição oral que é mais antiga do que a Bíblia escrita. Amém. Então, hoje em dia, nos últimos anos, 250 anos depois de Cristo, houve uma compilação, parte daquilo que é parte da tradição oral. Aquilo que nós chamamos da tradição oral hoje, Paulo chamou das obras da lei, que são os tratados dos vários rabinos em relação a vários aspectos da Torá. Se vocês estão comigo, até aí digam: eu estou, pastor. É por essa razão que Pedro vai dizer em relação a Paulo, na segunda epístola de Pedro, ele vai dizer que Paulo tinha uma sabedoria incomum, uma sabedoria que Deus lhe deu. Na verdade, para compreender essa menção que Pedro faz, você precisa de estudar a história e a vida do apóstolo Paulo. E ao estudar, você vai descobrir que Paulo era um rabino. É por essa razão que Paulo vai nos falar, por exemplo, de uma pedra, uma rocha que seguia o povo. Quem já viu Paulo falar disso? Quantos já viram? Uma rocha que seguia o povo no deserto. Mas você não encontra em nenhum livro da Bíblia Sagrada essa menção, porque isso faz parte da tradição oral. Se você está comigo até aí, diga: eu estou, pastor. Então, alguns aspectos que nós estaremos a ver aqui são também da tradição oral, mas aqui um aspecto importante: a tradição oral nunca pode contemplar
aquele que é o sentido literal das Escrituras. Amém. Pronto, vamos começar. O que é isso, um homem em missão? Quem gosta de escrever? Isso, anote aí. O que é um homem em missão? Ou o que é isso, um homem que está em missão pelo seu Deus? Primeiro, um homem em missão é um homem que foi achado. E esse termo aqui não está em vão. Por quê? Porque, ouça, ninguém encontrou a Deus. Deus é que nos encontrou a todos nós. Ouça, por trás de todo o grande homem, você não vai encontrar alguém que buscou Deus. Você vai encontrar alguém que foi achado por Deus. É um homem que foi achado, tratado e processado. Estão lembrados que quando Moisés tenta salvar o povo, o que o judeu lhe disse quando ele matou, quando ele tentou defender o judeu? Ele disse: quem te colocou como líder? Quem te colocou como nosso líder? Quem te colocou como nosso salvador? Na verdade a pergunta era: quem te processou? Porque existem pessoas que elas vão sem antes serem achadas, tratadas e processadas. Extremamente importante. É um homem que foi achado, tratado e processado, e só depois enviado pelo seu Deus. Nós vivemos dias em que as pessoas querem atropelar o processo. Não vá só porque a gente está a morrer no inferno, ou só porque a gente está a ir para o inferno. Antes de você se converter, já tinha gente a ir para o inferno. É mais, é melhor que você não vá do que ir despreparado. É um homem que foi achado, tratado e processado, e só depois enviado. Segundo, anote aí. O que é isso, um homem em missão pelo seu Deus? É um homem que sabe o que está debaixo de autoridade de alguém. Veja aí. É um homem que sabe o que está debaixo de autoridade de alguém com a mesma humanidade que ele. Nós hoje vivemos dias, repito, de pessoas que vão para a montanha e recebem revelação e nunca estiveram debaixo da autoridade de um homem. Ouça, quando Davi matou Golias, a primeira pergunta que Saul fez foi: quem é o teu pai? Em outras palavras, você está debaixo de autoridade de quem? Aleluia. É um homem que sabe o que está debaixo de autoridade de alguém com humanidade como ele. Terceiro, o que é isso, um homem? O que é isso, um homem em missão pelo seu Deus? Um homem em missão pelo seu Deus é um homem disposto a perder o que for necessário para agradar o seu Deus. Uma das coisas que você vai reparar em todos aqueles que foram processados é que eles estão dispostos a perder o que for necessário. Estão dispostos a sacrificar o que for necessário para cumprirem o que Deus mandou. Quarto, o que é isso, um homem em missão? É um homem com consciência, não só de que ele tem armas, mas ele tem consciência de que ele é uma arma nas mãos de Deus. Deus disse a Jeremias: tu és o meu machado. Ouça o que eu vou falar. Após sair daqui, você vai se transformar numa arma. Onde você chegar, você vai abrir portas para pessoas serem salvas no nome de Jesus. Me dá um amém forte no nome do Senhor Jesus. É um homem com consciência, não só de que ele tem armas, porque Paulo diz: as nossas armas são espirituais. Não só ele tem consciência das suas armas, mas ele tem consciência que ele é também uma que? Vamos lá, uma arma. Fala para o irmão do lado: eu sou uma arma. Fala com vida: eu sou uma arma. Eu repito, nos próximos dias vai ficar evidente que você é uma arma. O que é isso, um homem em missão? Um homem em missão pelo seu Deus é um homem que decidiu representar o seu Deus num mundo que odeiam a Deus.
Ele decidiu representar o seu Deus, tal como Daniel na Babilônia. Representar o seu Deus num mundo em que odeiam a Deus. Esse é o coração do homem que faz missões pelo seu Deus. Aleluias. Aleluias. O que é isso, um homem em missão pelo seu Deus? É um homem que sente ciúmes de Deus. Quando ele ouve uma música onde Jesus é tratado ou falado de qualquer forma, mexe com a alma dele. Quando ele entra num lugar e Deus não é glorificado, mexe com a alma dele. Porque ele sente ciúmes pelo seu Deus. Ele é o tipo de homem que não espera, quando o nome de Deus está sendo insultado, ele não espera Deus lhe mandar falar, ele fala. Porque ele não aceita Deus ser envergonhado na presença dele. Ouça, em 2025, Deus vai ser glorificado através da tua vida. E eu profetizo, onde quer que você estiver, onde o nome de Deus estiver a ser envergonhado, Deus vai te usar para glorificar o seu nome. Me dá um amém forte no nome do Senhor Jesus. É um homem que sente ciúmes. A conexão desse homem com seu Deus é tanta que ele sente ciúmes. E ele acorda todos os dias para fazer Jesus famoso. É a palpitação do coração desse homem. É um homem que sente ciúmes do seu Deus. E por conta desses ciúmes, ele está disposto a assumir riscos. Assim como Daniel entrou na cova de leões. O que é isso, um homem em missão pelo seu Deus? Vocês estão aprendendo alguma coisa? É um homem que sabe que muitos foram chamados, mas poucos são escolhidos. Portanto, ele trata o chamado como algo precioso. Ele trata o chamado com zelo. É um homem que tem consciência que muitos foram chamados, mas poucos são escolhidos. Uma outra definição: o que é isso, um homem em missão? É um homem disposto a tomar territórios para o seu Deus. Posso falar mais algumas definições? O que é isso, um homem em missão pelo seu Deus? É um homem que, apesar das suas fraquezas, decidiu expressar uma vida irrepreensível e santa. Mais do que a sua mensagem, a vida que ele leva é a mensagem dele. É um homem que, com fraquezas, mas que tomou a decisão, apesar das minhas fraquezas. As minhas fraquezas não são desculpas. Eu vou viver uma vida irrepreensível e santa para glorificar o meu Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Milagres já estão acontecendo. O que é isso, um homem em missão pelo seu Deus? É um homem que leva a Deus a sério, que leva as coisas de Deus a sério. Quando as coisas pertencem a Deus, ele leva a sério. Os assuntos de Deus são coisas sérias para esse homem. Ouça o sério com as coisas de Deus, Deus não vai te levar a sério. É necessário ser sério para Deus te levar a sério. O que é isso, um homem em missão? É um homem que acredita ousadamente na sua geração. Ela acredita que há um avivamento por acontecer na sua geração. Ela acredita que há uma resposta de Deus por se manifestar na sua geração. Ela acredita que não está perdido. Ela acredita que algo estrondoso da parte de Deus vai acontecer na sua geração. Se você acredita que neste ano, na tua geração, algo estrondoso vai acontecer, dá um amém forte. Eu creio que nos nossos dias nós vamos ver um grande avivamento. Eu disse, eu creio que nos nossos dias nós vamos ver um grande avivamento. Vai acontecer. Vai acontecer.
1 de Reis 17, verso 1. 1 de Reis 17, verso 1. Vimos o que é isso, um homem em missão. Vamos ver agora a jornada de um homem em missão. A jornada de um homem em missão. Percebemos que é um homem que sente ciúmes do seu Deus. É um homem que diz: Deus não vai ser envergonhado nessa geração. É um homem que está decidido a perder o que for. É um homem que está determinado a não ver o nome de Jesus no chão. É um homem que está determinado a não deixar que o sacrifício da cruz seja em vão. Não tem nada a ver com título, tem a ver com determinação e motivação. Não tem nada a ver com ter o título de apóstolo ou pastor. A coisa mais importante, antes de ter a forma do leão, é ter o coração de leão. Então essa mensagem, essa conferência é para todos. Porque todos, absolutamente todos, a começar pelo pastor Ismael, todos nós estamos em missão. Aleluia. Você está em missão. 1 de Reis 17, verso 1. Isso, eu acho que eu vou aqui. 1 de Reis 17, verso 1. Ok, vou ler. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Oh yes. Aplauda a palavra do Senhor. Amados irmãos, eu quero falar sobre aquela que é uma das figuras mais enigmáticas nas Escrituras Sagradas. Nós não vemos a sua genealogia. Então, existem diferentes apreciações que são feitas em relação a esse homem, Elias ou Eliahu. Há uma linha que defende que Elias é Finéias. Finéias é o homem que está lá no livro de Números, filho de Eleazar, que viveu mais de 400 anos, segundo a tradição judaica. Há quem diga que Elias é um anjo, de tão enigmático que ele é. Mas a visão mais aceita é de que Elias foi discípulo de Aías. Esse Aías que era filho de Finéias. Aleluias. Para nós entendermos o que nós acabamos de ler, é de extrema importância que a gente recue para o capítulo 16, que nós não vamos falar por causa do tempo, para podermos compreender o contexto. Se nós formos para o capítulo 16, nos últimos versos, nós vamos ver que nos últimos textos a Bíblia nos retrata a história de um homem chamado Hiliel. Esse homem, ele foi e construiu as muralhas de Jericó. A Bíblia Sagrada nos narra nos últimos versos do capítulo 16 que quando ele começa a construção, todos os seus filhos, tal como profetizou Josué no capítulo 6, todos os seus filhos morrem. Se você está comigo até aqui, diga amém. Mas o engraçado nessa história é que antes desse homem Hiel começar a reconstrução dos muros de Jericó, Hiel era o general de guerra de Acabe. Ele vai
e conversa com Acabe. E Acabe é que lhe aconselha, não, restaura os muros de Jericó. Ao que, segundo a tradição, Hiel disse, não, mas há uma profecia que Josué liberou, que quem erguer os muros, a partir do primogênito até o último filho, todos vão morrer. Ao que Acabe olha para Hiel e diz, não, restaura os muros. Nós aqui em Israel estamos a adorar Baal. Moisés profetizou e disse que se adorasse um outro Deus, os céus iam se fechar e não haveria chuva. Mas olha, temos chuva. Se a profecia do mestre não se cumpriu, imagina do discípulo que é Josué, também não vai se cumprir. Então Hiel vai para Jericó e começa a construção, a restauração dos muros, e os filhos morrem. Ouça, irmãos, é preciso termos muito cuidado com quem nós damos ouvidos, porque muitas vezes nós temos o sentimento correto de querer agradar e obedecer a direção e os mandamentos de Deus, mas muitas vezes nós vamos nos aconselhar nas pessoas erradas. E o que é que acontece? Quando ele começa a construção, o primeiro filho morre, e quando ele termina, o último filho morre, tal como Josué profetizara. Você já reparou que às vezes quando nós desobedecemos instruções, as consequências vêm de imediato? Veja só, a pessoa que aconselhou não estava a viver as consequências, mas a pessoa que tinha boa intenção começou a viver as consequências. Alguém está aqui? Veja só, se a palavra de Josué não falhou, quem dirá a palavra do nosso Deus? Aquele que disse, céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Veja, amados irmãos, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Nunca será legal viver-se no pecado. Eu pensei que eu fosse ouvir um amém. Eu disse, nunca será legal viver-se no pecado. Ele começa a construção e as consequências começam logo. Amados irmãos, algumas coisas que nós estamos a viver, não é o diabo, é consequência das decisões erradas que nós tomamos e das pessoas que nós ouvimos. Ouça o que eu vou lhe dizer. Quando você estiver a sentir que a coisa, as consequências estão a vir, não vá até o fim. Nunca é tarde para se arrepender e voltar ao caminho certo. Quando morreu o primeiro filho, ele devia ter parado, mas ele não parou. Porque quando morreu o primeiro filho, certamente ele ouviu alguém lhe dizer que aquela situação era uma consequência natural. Ouça o que eu vou lhe dizer no nome do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Viver agradando a Deus é mister para a nossa vida. E Deus nunca vai colocar os nossos olhos bonitos acima da sua palavra. Deus nunca vai colocar a nossa unção acima da sua palavra. E posso falar algo? Pecado é pecado. Eu pensei que eu fosse ouvir um amém. Eu disse, pecado é pecado. E o que que acontece? No funeral dos filhos de Hiel, do último filho, Deus fala com Elias para que ele fosse lá para consolar Hiel. Quando ele chega lá, ele ouve Acabe a mais uma vez a dizer que tudo o que aconteceu com Hiel foi produto de situações normais. Então, a tradição vai dizer que Elias fica irado. E Deus lhe diz no mesmo instante, Elias, se ele continuar a dizer isso, você tem a minha autorização para falar o que você quer, ordenar o que você quer. E Acabe continua, e é aí que nós viemos então para o texto que nós vimos. Então Elias, diante de Acabe, disse, não haverá chuva, nem orvalho, segundo a minha palavra. Em outras palavras, veja, Elias não era só um profeta que abre os céus. Elias é o tipo de profeta que também fecha os céus. Nós estamos a precisar de alguns profetas também para fecharem os céus.
Elias não era o profeta que apenas profetizava chave de carros. Elias não é o profeta que profetizava apenas coisas boas. Sabe por quê? Ouça, Deus não vai ser na tua vida o que você quer. Deus vai ser na tua vida aquilo que você precisa. Quando você precisa de correção, Ele vai te dar correção. Então Elias fecha os céus e diz: até que eu diga, até que se arrependa, o céu vai permanecer fechado. E assim se concretizou, conforme a palavra de Elias. Após isso começa uma jornada. Após isso começa o quê? Uma jornada. Mas aqui um ponto importante. Irmão, vocês já repararam que a consequência de Riel veio logo, mas a consequência de Acabe veio depois? Há vezes que você vai errar e a consequência não vai vir logo. Por quê? Deus está te dando tempo para você se arrepender. Mas às vezes quando Deus nos dá tempo para nos arrependermos, nós confundimos Deus como tolo. O facto de você ter feito 2, 3 vezes e não ter acontecido nada, não quer dizer que Deus não está a ver. Deus só está a dar mais tempo para arrepender-se. Quando Rubem subiu à cama e deitou-se, desculpa o termo, envolveu-se, teve intercurso com Bila, uma das concubinas do seu pai, a Bíblia nos narra que quando Jacó viu, não falou nada. Mas no dia em que ele estava abençoado, ele disse: Rubem, Rubem, tu és excelente. Em outras palavras, em Rubem havia mais potencial do que havia em José. Tu és excelente, tu és exuberante, mas subiste na minha cama. Em outras palavras, Jacó nunca esqueceu. Há vezes que a consequência não vem logo, porque Deus quer que a gente se arrependa. Porque ouça, a Bíblia diz que quando nós nos julgamos, então ninguém nos julga. Ouça, quando Deus atrasa o teu juízo, é porque o teu juízo vai ser pior. Eu sinto falar aqui para alguém, essa palavra aqui é profética. Pessoas que estavam para tomar decisões erradas. Eu venho da parte do Senhor para te pedir: se Deus é tudo na tua vida, então agrada o teu Deus. Eu quero saber, quem aqui pode dizer que Deus é tudo na sua vida? Se Deus é tudo na tua vida, então agrada aquele que é tudo na tua vida. Será que Deus é o teu protetor? Será que Deus é a tua luz? Será que Deus é o teu sustento? Será que Ele é a tua provisão? Então por que desagradar aquele que é tudo? Por pessoas que até falam mal de nós. Por que tocar nesse ponto? Porque a base do chamado é esse temor ao Senhor. Porque um missionário foi chamado para fazer missões ou para transferir ou promover a santidade. A partir do momento que a vida santa está incorreta, tudo o resto vai estar incorreto. Veja, o homem que vende Toyotas, o homem que é o responsável pela Toyota, ele não pode conduzir um Range Rover. Hello? A pessoa que promove a Toyota tem que ser o primeiro a usar o próprio carro. O dono do iPhone não pode usar Samsung. Como é que eu estou a promover a santidade, mas eu vivo em promiscuidade? Come on, será que eu estou a falar para alguém nessa manhã? Me dá um amém forte no nome do Senhor Jesus. Mas veja aí, nesses poucos minutos que ainda me restam, meu Deus, nem entrei ainda, mas veja aí, vamos lá, preste atenção. Ouça, declarar juízo, pastor, posso descer um pouquinho? Declarar juízo é uma coisa maravilhosa. Porque você vê o power que existe na tua voz. Eu lembro algum tempo atrás, eu tive uma experiência de um homem, a casa dele fica ao lado da igreja. E ele entrava constantemente na igreja para fazer confusão, para dizer que o som está alto, a gente baixava. Tudo o que ele queria que a gente fizesse, a gente fez. Mas esse homem insistia em atazanar a igreja. Até que um dia, em meio a um culto, ele entrou.
o espírito de vingança e juízo em mim subiu. Porque há pessoas que têm que ser ajuizadas. Eu disse, há pessoas que têm que ser ajuizadas. Porque se elas não forem ajuizadas, ouça, não ora para a salvação de Faraó. Faraó tem que ser ajuizado. Não ore pela salvação de Herodes. Herodes também tem que ser o quê? Ajuizado. E há pessoas que, a menos que elas sejam ajuizadas, a mensagem não vai se proliferar. É por essa razão que Paulo e outros ajuizaram aquela menina. E depois deles ajuizarem, o procônsul se converteu. Há pessoas que, enquanto elas não caírem mortas, certas pessoas não vão se converter. Eu profetizo, o feiticeiro da tua família que está a impedir a luz do evangelho de se propagar, cai nessa noite. Amém. Me dá um amém forte no nome de Jesus. Amém. Mas preste atenção, preste atenção, preste atenção, tem pouco tempo, preste atenção. Preste atenção. Eu fui e eu disse ao homem, o que é que se passa? O que é que eu posso fazer mais? O que é que eu posso fazer mais? E o homem me disse, eu não quero conversar. Eu disse, tens razão, já não vamos conversar mais. Hoje é a última vez que você está a ver o meu rosto. Ouça, você tem que ser firme. Ao anunciar o teu Deus, você tem que ser firme. Eu vim para dizer para alguém, anuncia só, Deus depois vai fazer. Eu disse, é a última vez que eu estou a ver o teu rosto. Irmãos, diante desse Deus, 3 dias depois, o homem teve que ser evacuado para Portugal, onde está até hoje. A igreja continua e ele teve que ficar lá. Mas preste atenção. Quando nós usamos a nossa autoridade para trazer juízo, para trazer o lado vingativo de Deus, há uma tendência de ganhar um gosto. E o que é que acontece? O coração do missionário não pode ser vingativo. Quem já ouviu o que eu estou a falar? O coração do missionário não pode ser vingativo. Então, Deus começa uma jornada para amolecer o coração desse homem. Porque existe o ecossistema. Quando nós ajuizamos alguém, outras pessoas estão conectadas a essa pessoa. Ah, vocês estão aqui. Então, Elias, após isso, ele teve que sair da cidade onde ele estava. Ele teve que ir para o exílio. E todo judeu sabe que exílio significa correção. Havia alguma coisa no chamado daquele homem que Deus quis corrigir. Então Deus lhe coloca, após 1 ano, creio que é isso, ele vai para uma fonte, onde ele bebia da fonte, e corvos traziam o quê? Comida para ele. E ele comia da comida, até que um dia, o que aconteceu? A água no ribeiro secou. E ele foi enviado por Deus, ou Deus deu a ele a direção que ele descesse até Sarepta. O que ele começou a reparar já? Primeiro ponto, que ele não era o único profeta. Haviam outros quantos? Quantos? 7.000, não é isso? Haviam outros remanescentes. Aqui estão remanescentes. Porque às vezes quando você está imbuído pelo espírito de vingança, o orgulho começa a tomar o teu coração. E você começa a achar que você é o último lançamento de homem de Deus. Que você que tem a voz de anjo, que você é o ungido sei lá como. E ele pensou que ele fosse o último. Deus disse, o quê? Restam outros. E o que aconteceu? Esses eram remanescentes santos que estavam a sofrer por ele ter fechado os céus. Então, já não era só acerca de Acabe. Porque às vezes nós queremos vingar alguém, mas há pessoas conectadas, boas pessoas, pessoas santas, que vão derramar sangue, que vão sofrer por causa do juízo. Repare só, pastor Ismael, que em nenhum momento do texto nós vemos Elias a dobrar os joelhos para interceder pelo povo. Porque o espírito de vingança vai te fazer querer dizer, segundo a minha palavra. O céu fechou porque é a minha palavra. Mas tem gente a sofrer. Elias, tem gente a sofrer. Tem gente santa que não, porque o céu fechou para todos. Ao atingir Acabe, você atingiu uma multidão enorme
de gente santa, de gente que está a se preparar para ser uma voz para a sua geração, de gente com destino, de gente com glória, de gente com luz. Todos nós sabemos que Elias é conhecido por ter um caráter calórico. E deixa eu lhe dizer, não dá para fazer missões sem ser ambidestro. Não dá para fazer missões sem ter aquilo que chamamos de inteligência emocional, equilíbrio emocional. Então Deus agora começou uma jornada para tratar do coração do homem que Ele enviou. Leva ele para Sarepta, e o que é que ele descobre em Sarepta? Que havia uma mulher que já tinha fama de ser generosa. Porque Deus nunca lhe disse o nome da mulher. Como é que ele descobriu? Ele procurou saber, e eles disseram, não, aqui já tem uma mulher que já costumava fazer boas ações. E ele vai ter com essa mulher, e ele descobre que a mulher só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. Ele disse, não, faz primeiro para mim. E o que é que a mulher fez? Ela fez primeiro, colocando a vida do filho em risco. Quer dizer que a gente boa a sofrer por você ter fechado o céu, Elias. Agora era o filho de uma mulher. Você está vendo o que Deus quer fazer? Deus quer quebrantar o coração desse profeta rústico. Porque quando você se isola demais, você também pode ganhar coisas boas, como unção, mas você pode ganhar insensibilidade. E a grandeza de um homem é sensibilidade. Ou será que eu estou a ministrar para alguém? Ele desce a Sarepta, a mulher lhe serve, milagres acontecem, e após isso, acho que já passei o meu tempo, né? Peço perdão. Tenho mais alguns segundos. Após isso, o filho da mulher morre. Por quê? A mulher discerniu. Ela disse, homem de Deus, o que é que tu vieste fazer? Será que agora estás a me condenar pelos erros que eu cometi lá atrás? Ouça, quando o nível de santidade sobe, milagres começam, mas também juízo começa. Alguns que estão aqui, há coisas, repito, que estão a dar errado em nossas vidas. Sabe por quê? Porque você agora faz parte de uma igreja santa. Você está numa atmosfera de glória. Há coisas que você fofocava lá atrás e não acontecia nada, mas agora você está numa atmosfera de glória, uma atmosfera santa. E a Bíblia nos narra que Elias disse, Deus, como é que essa mulher que praticou boa obra ao me alimentar? Deixa eu falar aqui algo. Mulheres são uma bênção para o ministério. E eu creio que Deus vai levantar mulheres como Catherine Kuhlman aqui dentro. Onde é que estão essas mulheres? Eu parece que sinto o cheiro de profetisas aqui dentro. Eu disse, eu sinto o cheiro de profetisas aqui dentro. E Elias, ele diz, Deus não pode. E ele tenta ressuscitar o menino, deita-se, nariz a nariz, boca a boca. E o que é que vinha no coração dele? Essa mulher ajudou-me, Senhor. O filho não pode morrer. Não pode ser dito que eu vim para aqui e morte veio. Salva essa mulher. Salva o filho dela que me ajudou. Salva o filho da mulher que me ajudou, Senhor. E quando a Bíblia Sagrada nos narra que quando ele coloca, debruça-se o menino ressuscita. Mas deixa eu lhe trazer aqui algo. Antes do menino ressuscitar, houve uma negociação entre ele e Deus. Porque, ouça, Deus nunca dá as 3 chaves principais a um só homem. Existem 3 chaves que Deus nunca dá as 3 a um só homem. Primeiro, a chave da chuva. Deus é que decide quando é que vai chover e quando é que não vai chover. Segundo, a chave de quem vai nascer e de quem vai morrer. Terceiro, a chave de quem vai ressuscitar. Então Elias, quando vai negociar com Deus, essa criança não pode morrer. A mulher errou, mas por amor a mim, Senhor, ressuscita essa criança. Deus diz, não, eu não posso dar as 3 chaves. Se eu te der essas 3 chaves, já te dei a chave da chuva, fechaste. A chave com que trouxeste consequências. Se eu te der a chave de quem vai nascer, desculpa, a terceira chave é quem vai ressuscitar. Se eu te der a chave da ressurreição,
Elias, você vai ser praticamente igual a mim. O teu corpo não vai suportar essas 3 chaves. Então Deus diz: Elias, vais ter que abrir mão da primeira chave, a que abriste o céu, a que fechaste o céu. Ele diz: Deus, por amor a essa criança, espera aí, Elias, você era rústico, você era insensível. Agora a compaixão começou a nascer. A compaixão por almas. A compaixão por almas. E ele olhou para a criança e disse: Deus, por amor a essa criança, eu abro mão da chave para abrir o céu. Dá-me a chave para ressuscitar. Deus lhe dá a chave para ressuscitar. E a criança ressuscita. Deixa eu dizer aqui algo. Quando a criança ressuscita, a mulher olha para Elias e diz: nisto eu sei. Deus tem que levantar missionários que não vão falar muito, vão demonstrar muito. Ouça, esse evangelho é ilegal pregar esse evangelho só com palavras. Eles e esses sinais seguirão aqueles que creem. Algum tempo atrás, nós tivemos uma mulher que veio para o culto com um câncer nos olhos e não podia ver os filhos. Ela veio para o encontro. Eu disse: Deus, essa doença não é para o mal, essa doença é para tu ganhares glória. E eu anunciei que essa mulher seria curada. No dia que eu anunciei, nada aconteceu. Alguém diga nada. Fala para o irmão lá: quando não acontecer nada, não perca a esperança. Se você declarou com fé, vai acontecer. No dia que eu declarei, não aconteceu nada. No domingo seguinte, eu vi a mesma mulher subir para o altar. Cabaroso parados. Ela subiu para o altar e o rosto era diferente. Ela disse: pastor, no dia que oraste não aconteceu nada, mas quando eu fui dormir, eu dormi. Quando acordei de manhã, o câncer estava na minha almofada. Deus está a abrir o olho de alguém nessa noite. Deus está a abrir o olho de alguém nessa noite. Deixa eu contar um outro testemunho para mexer com a tua fé. Uma mãe ouviu esse testemunho e disse: pastor, o meu filho, em pleno culto, o meu filho é cego. Sonhou com um boneco e ficou cego. Eu disse: diabo, você veio para o lugar errado. Diante da mãe, diante dos membros da... Porque, ouça, milagre tem que ser visível, tem que ser tangível, tem que ser indubitável. Deus não nos deu power para pregarmos só em palavras. Um milagre fala mais do que 1000 sermões. Um milagre fala mais do que 1000 sermões. Eu disse: agora mesmo, Macada, liga para o teu filho agora. O teu filho vai ver agora. Ela ligou para o filho. Eu disse: bebê, estás ouvindo o pastor? Ele disse: estou. Eu disse: a partir de agora vê. O miúdo gritou em voz alta, ao vivo, a ser apresentado pelo digital, ao vivo. O bebê deu um grito: estou a ver. Domingo seguinte ele estava de pé lá na igreja, andando sem ser guiado pela mãe e pelo pai. Um outro testemunho rápido. Estávamos a cultuar, pastor Ismael. Tinha pouca gente no culto. Eu disse: isso não pode. A casa de Deus tem que estar cheia. Casa vazia tem que ser a do diabo. Nós fomos chamados para crescer, para expandir, para largar, para tomar território. Do que eu estou a falar? Eu estou a falar do clamor das nações. Eu disse: será que alguém aqui na igreja tem algum familiar que está enfermo, mas seriamente enfermo? Há uma mulher que levantou a mão: sim, pastor, eu vim ao culto, mas o meu marido está acamado há meses. Ele gostaria de estar na igreja, mas não consegue porque não pode andar.
Eu disse: onde é que a senhora vive? Ela disse: pastor, eu vivo a 10, 15 minutos daqui. Eu olhei para a igreja e disse: hoje o culto vai mudar de localização. Marado Sata. Eu vejo 14 pessoas que estão a receber power para demonstrar Deus com milagres extraordinários. Saímos. É necessário ousadia para fazer missões. Saímos, entramos no quarto e eu disse: meu senhor, nós viemos te buscar. Agarrei nas mãos dele. Eu disse: fica em pé. O que é certo é que o homem voltou conosco, andando com os próprios pés. E que alegria é que houve. Não tenho tempo. Tanta coisa. Ouça. Pastor, dá 5 minutos só para orarmos. É possível? Se não, para orar. Vamos orar. Vocês sabem que ele depois ajuizou os profetas de Baal, sim ou não? Sim ou não? Depois ele pediu que caísse chuva. Vai haver uma chuva. Eu disse: vai haver uma chuva. Mas a Bíblia nos narra que a chuva não caiu na primeira oração. Por quê? O pecado e a iniquidade levaram a Shekinah longe. Ele teve que orar 7 vezes. Porque, segundo a visão dos judeus, existem 7 céus. Por causa da iniquidade, a Shekinah subiu. Vocês estão lembrados da Shekinah? Que quando Moisés entrasse para o tabernáculo, a nuvem vinha? Deixa eu lhe dizer, quando a glória desce, não é necessário ter fé. Fé é o homem querendo fazer. Glória é Deus fazendo sem a gente se mover. 50 pessoas aqui estão entrando numa fase de glória. Mas preste atenção. Ele orou a primeira, não abriu. Porque os 7 céus, ou as 7 terminologias diferentes de céus na Bíblia, se referem aos limites internos da alma do homem. Porque é a nossa alma que nos impede de estar na glória, viver a glória. E a primeira barreira é a barreira da mediocridade. Ouça, não aceite ser um cristão qualquer. Catherine Kuhlman entrou num restaurante, passou por um restaurante e muçulmanos todos caíram no chão. Esse não é o tempo de você ter águas até aqui. É para você estar a nadar nas águas. Eu creio que foi o pastor Truvão, ano passado, pregou acerca disso. Que nós temos que nadar nas águas. Porque é aí que Deus controla. Não aceite ser medíocre. Ele orou a primeira, nada. Ele discerniu logo, o céu, a Shekinah está longe. Orou a segunda, nada. Quando chegou na 7ª, ele viu um risco. Ouça, para alguns de vocês o risco é o facto da pessoa que está do teu lado ter usado a mesma cor que você. A tua roupa é azul, a da pessoa que está do teu lado é azul. Não é em vão, é uma pequena nuvem. Alguns de vocês, o texto que eu acabei de ler, você pensou nesse texto hoje, é uma pequena nuvem. Alguns de vocês não era para estar aqui. O vosso chefe tinha dito que não ia dar, mas de repente aceitou, é uma pequena nuvem. Alguns de vocês, o filho estava enfermo e hoje de repente melhorou, é uma pequena nuvem. Alguns de vocês receberam, alguém do nada vos deu 5.000 kwanzas, 5 só. É uma pequena nuvem. Deus a te dizer, algo está a caminho. Mas eu quero te dizer nessa noite, Rata Sata, Pregedeme Soto, Marama Soto, Kapala Mahaya, Marata Catalaba, repetele.
Marata, Perene Mesoto, Mapraca Talabahaya, Rapata Calaba, Perene, Sata, Parana Sata, Perete Parana, Este Perene Mesoto, Rapapa Paradahaya, Rapapa Paradahaya. Ouça, há resultados que não vêm com oração de 15 minutos. Há resultados que não vêm com oração de 1 hora. Há dias que você tem que entrar para o quarto e dizer: eu vou dormir aqui se necessário. E ficar no lapatana, barrite quetelero, barata capalaro. Eu profetizo um manto para orar como você nunca orou. Um manto para amambro cosoto, berrite quetelero, barata capalaro. Espero um manto para orar. Levante as suas mãos. Desculpa. Levante as mãos. Só quem tem um caroço no corpo. Pastor, eu tenho um mioma, tenho um caroço palpável no corpo. Vem até aqui à frente. Você está curado ao andar aqui nesse lugar santo. Só acho que podem, isso. Só preciso de 3 ou 4. Venha. Isso. Tem um caroço. Bem rápido, bem rápido. Bem rápido. Isso. Para aqui. Para aqui. Isso. Vamos lá. Quem tem caroço? Se você puder, sem as câmeras falem, apalpe onde você tinha o caroço. Apalpe onde você tinha o caroço. Quem o caroço desapareceu? Quem aqui o caroço já desapareceu? Procura o caroço. Eu disse: procura o caroço. Quem está a procurar e não encontrou? Faça um sinal. Pastor, eu estou a procurar e não encontro mais. Quem? Vamos lá. Faça um sinal. Ali temos uma. O caroço desapareceu. Tinha o caroço há quanto tempo? Já tinha quanto tempo? Já há muitos anos. Deus está a dizer: problemas de anos estão a ser quebrados nessa noite. Quem mais? Quem mais tinha caroço e o caroço desapareceu? Faça um sinal com a mão. A senhora, o senhor tinha caroço há quanto tempo? Há mais de 10 anos. E o caroço desapareceu. Vamos celebrar o Senhor Jesus, o caroço desapareceu. Vamos lá, quem mais tinha caroço? A senhora tinha caroço onde? E o caroço, está aí? Desapareceu, tinha quanto tempo? Há 7 meses. O número 7 é o número da completude. Deus está a completar um milagre que Ele não completou hoje. Amém. Quem mais? Quem mais tinha um caroço e o caroço desapareceu? Faça só sinal quem tinha um caroço e o caroço desapareceu. Quem tinha um caroço e o caroço desapareceu? O senhor tinha um caroço e o caroço? Estava onde o caroço? Estava aí o caroço? Há quanto tempo é que tinha o caroço? Há muito tempo já. Mais ou menos quanto tempo? 5 anos. O Espírito Santo está-me a dizer que existem 5 profetisas. Você ouvia Deus quando você dormia. Há um mel que está vindo sobre a tua cabeça agora. E a unção está a voltar agora. Receba em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo uma chuva de salvações. Glorifica o Senhor Jesus bem forte.